Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou CEO da Pets Clinic e hoje eu trouxe para vocês uma convidada super especial, que é a Luziana. Ela é médica veterinária endocrinologista e vai contar um pouquinho da rotina dela, das dificuldades que ela teve nessa trajetória e tudo, e vai trazer um bate-papo bem legal para nós. Tudo bem, Luzi? Tudo bem, bom dia. Meu nome é Luziana, sou veterinária endocrinologista, me formei pela Universidade de Guarulhos em 2018. Realizei curso extensivo em nefrologia e urologia pela Anclivepa São Paulo. Também realizei intensivo em urgência e emergência, endocrinologia e metabologia veterinária pela UFAP. E em 2020 eu concluí a pós-graduação em endocrinologia e metabologia veterinária pelo Qualitas em São Paulo, né? Atualmente eu faço atendimento volante em São Paulo, Grande São Paulo, em algumas clínicas e hospitais veterinários e raramente também alguns atendimentos domiciliares voltados sempre para a endocrinologia. E Luzi, conta um pouquinho pra gente, assim, do porquê que surgiu sua paixão, você desde o começo quis fazer endocrinologia ou ao longo do curso que você foi desenvolvendo esse gostar dessa parte, né, de fisiologia e tudo mais. Bom, a endocrinologia é uma área realmente bastante complexa, né? Então, assim, essa complexidade é algo que também é fascinante, né? Sou um pouco suspeita para falar, né? Mas é uma área que você precisa ali estar constantemente evoluindo ali sobre tudo que é de mais atual no mercado em relação a isso. Por ser uma área mais complexa, né? Às vezes também esse paciente ele acaba sofrendo, né, alguns impactos aí e é uma área onde a gente muitas vezes já chega com o paciente muito comprometido, né, e é muito importante, né, justamente essa visão um pouco mais ali multidisciplinar sobre tudo aquilo que a gente pode realmente fazer por esse paciente. Mas é algo que é bonito, né? Eu acho lindo a parte da endocrinologia, eu só acho ela um pouco bem difícil e às vezes até chatinha, né? Existem, né, opiniões divergentes, mas... Eu prefiro mais cirurgia mesmo. Gosto mais, eu acho mais fácil. Já no seu caso, para você, você prefere mais? Já admiro quem faça a parte de cirurgia. Já realmente, para mim, já não é algo que muito me... Mas é mais tranquilo. Acho que todo mundo vai desenvolvendo a sua paixão pela área, né? Então a gente vai abrangendo tudo. É engraçado ver, né? O que a gente. Eu acho endocrinologia, quando eu vejo, eu falo, Jesus, isso aqui é um negócio aqui, e misturou tudo. E aí você fala assim, nossa, já não era o que eu imaginei, já mudou tudo. Você estava fazendo um tratamento, aí depois você tem que mudar, parece que você começou do zero, e eu falo, ai não. Para mim, a cirurgia, mesmo com todas as complicações e os cistos, eu ainda... muitos fatores, né, que realmente levam a essa complicação desse paciente. Eu ainda acho mais fácil lidar com a cirurgia do que com a endócrina. Mas eu acho que, mas ainda assim, admiro muito, eu acho que é uma área muito legal, assim, de sempre trazer conhecimento. É uma área que cada vez mais na medicina veterinária vem trazendo mais atualizações, né? Os médicos estão se empenhando, as pesquisas sempre mais voltadas também para isso. Já na medicina humana a gente é bem evoluído nessa área e a gente vem trazendo bastante isso para a parte veterinária, né? Sim, com certeza. E Luzi, o que você vê assim de hoje da sua especialidade, né? A sua dificuldade, por exemplo, em diagnosticar, em passar tratamento para o tutor, o que você encontra assim, mais que você acha que é difícil? Os empecilhos da sua rotina, vamos supor. Bom, na endocrinologia é aquele paciente que geralmente ele já é um combo de alguns problemas, muitas vezes esses problemas já são alguns problemas crônicos e que infelizmente às vezes por algumas abordagens aí, algumas tentativas sem muito sucesso, né, é aquele tutor que também já chega pra gente ali muito saturado, né, psicologicamente, financeiramente, justamente tentando buscar uma resolução e menos
paliativo, né? Aquela questão do suporte eterno. Então, assim, na endocrinologia é extremamente importante a gente pensar que esse paciente, ele é um conjunto, né? E que se realmente você está fazendo algum tipo de abordagem onde isso torna esse paciente dependente e com uma baixa resolutividade, é algo que realmente impacta muito na qualidade de vida desse paciente, fazendo com que realmente as complicações de um quadro que poderia ser relativamente simples se tornem ali persistentes até por muitas vezes. E, por exemplo, de laboratórios, você acha que qualquer laboratório pode realizar os exames? Você indica, você tem o seu de preferência? Como que você acha que funciona, assim, falando um pouco daqui de São Paulo, né? Como eu faço esse atendimento dentro e fora da Grande São Paulo, né? Então a gente conta aí também com uma gama muito grande, né, de alguns laboratórios. Mas é sempre muito, muito importante a gente pensar nesse contexto como um todo. Então, esse laboratório, ele precisa realmente estar atento aos critérios de realização desse exame. De que maneira? Tentando fazer com que essa coleta, ela sofra a menor interferência possível, né? Seja de fator ambiente, seja do fator mesmo relacionado à manipulação desse paciente, né? Porque o que acontece? A gente sabe e é conhecido que algumas alterações nessa amostra, sejam elas por hemólise, seja uma coleta com volume insuficiente, uma coleta com preparo não eficiente, um jejum também incorreto, e isso pode comprometer muito a composição final dessa amostra, e isso, claro, levar até a algum diagnóstico, por exemplo, precipitado, ou a não identificação de alguma coisa que a gente já poderia ali, com uma amostra correta, ser mais resolutivo, né? Então, assim, aqui em São Paulo existem alguns excelentes laboratórios validados e que prestam também até um excelente serviço, tanto para essa questão aí, por exemplo, dos tutores, esclarecendo algumas dúvidas pertinentes a toda essa questão desse preparo, bem como para nós também, né, profissionais aí que de repente precisamos de algum suporte técnico em relação a algo mais específico. E a imunossupressão, assim, por exemplo, que é um exame específico, né? Que aí acho que é o que mais você normalmente indica fazer em laboratório. Você acha que as clínicas podem realizar esse tipo de coleta? O que você normalmente vê na sua rotina de interferência? Em relação a essa questão, por exemplo, de exames, aí pensando, por exemplo, numa supressão com baixa dose de dexametasona para a identificação de um paciente com hiperadrenocorticismo, né? Aquele paciente com uma alteração de glândula adrenal. É um teste que é o padrão ouro, né, na investigação em relação a esse quadro como um todo, porém a gente precisa, quando esse paciente chega no consultório, especificamente, para mim, por exemplo, eu meio que sigo ali uma rotina de que maneira? Você precisa realmente fazer ali uma anamnese muito importante desse paciente, para saber se ele realmente, por exemplo, na suspeita de uma doença como essa, ele está em condições de ser testado, isso é muito importante. Por quê? Porque esse paciente, por exemplo, é paciente de uso crônico de algumas medicações, no caso, o glicocorticoide, seja ele por via tópica, inalatória, seja dérmica, enfim. É muito difícil um paciente que chega, por exemplo, na rotina endócrina, que ele já não tenha sido abordado por uma dermatopatia, inúmeras, por problemas otológicos. Então, esse paciente, por exemplo, a gente precisa realmente avaliar esse contexto como um todo. Então, eu já nem começo, por exemplo, me sugestionando por exames. Então, primeiro eu faço a anamnese desse paciente, procuro conhecer a história desse paciente e principalmente o porquê que esse paciente está chegando para mim. Seja encaminhado por algum colega, seja pelo próprio tutor, tentando buscar alguma coisa um pouco mais resolutiva. Claro, posteriormente a isso, sim, a gente vai avaliar a clínica desse paciente como um todo, o que ele já tem ali de alteração que possa realmente me direcionar a uma hipótese diagnóstica.
Então, avaliar a pele, sinais vitais. Hoje em dia, realmente, é muito importante, por exemplo, a realização de mensuração de pressão arterial. Eu, na minha rotina, eu procuro sempre empregar o uso desse parâmetro. É muito importante, né, já para nortear ali algumas possibilidades, digamos assim, de diagnóstico. Avalio a glicemia desse paciente, beta-hidroxibutirato, pensando ali em algum paciente, no caso, por exemplo, diabético, para saber se ele já não tem um grau ali um pouco mais avançado, né, de complicação do diabetes. Então, essa clínica, esse exame físico como um todo desse paciente é fundamental associado à anamnese. E claro, né, aquilo que esse tutor vai trazer para você. Então, os exames realizados até ali, estar atento também a quando foi feito esses exames, em que circunstâncias esses exames foram realizados. Isso é extremamente importante. Por quê? Às vezes eu posso ter ou não uma alteração ali que pode justamente ter ocorrido, né, naquela análise, justamente por um não preparo ou uma não condição ideal desse paciente para a realização desse exame naquele momento. Então, é algo que realmente é muito importante a gente estar atento a esse tipo de fator, né? Pensando, por exemplo, como a Aline bem falou, a supressão com dexametasona é uma opção de triagem para um paciente ali com a suspeita de uma doença relacionada à glândula adrenal. Às vezes esse paciente também é aquele paciente que já tem ali um histórico, por exemplo, de obesidade. É um paciente que às vezes já chega para você ali com algumas comorbidades. Antes de avaliar essa questão como um todo, é muito importante eu fazer uma triagem bioquímica desse paciente. Então, avaliar esse paciente como um todo. De que maneira? Verificar a série lipêmica, se ele não tem, por exemplo, ali um excesso de triglicérides, colesterol ou até associação de mais de um fator. Avaliar a função hepática, né? Quase sempre esse paciente, ele às vezes sofre por uma hepatopatia já aí crônica, né? Justamente, às vezes, pela ação e influência desses hormônios, né? Na questão hepática. Avaliar esse paciente também por meio de um ultrassom, pareando esses possíveis marcadores alterados com aquilo que visualmente a gente consegue caracterizar, já até triando, por exemplo, um aumento uni ou bilateral das glândulas, né? Já pensando aí, focando na questão do hiperadrenocorticismo. E avaliando outras estruturas também, a gente sabe que, por exemplo, pâncreas, a obesidade em si é, hoje em dia, um problema que não é só dos tutores, mas também que vem se refletindo cada vez mais para os pets, né? Muito da rotina desse tutor é refletida nele. Esse paciente já chega ali com algumas alterações que podem ser simplesmente pelo ambiente, pelo meio, né, em que ele vive, uma má alimentação, e isso a gente não pensa naquele tutor que dá restos de comida para esse animal. Não, às vezes é aquele tutor que humaniza muito esse paciente. É o pãozinho de manhã, né? O pãozinho, realmente, a gente ri desse tipo de situação, mas tem aquele, já tive uma tutora, por exemplo, que ela levava a pet para feira para comer pastel com ela. Então, assim, era pastel e caldo de cana para Filó, né? Porque a Filó gostava. Então, assim, era uma senhora, uma idosa, só ela e essa paciente em casa. Então, é aquela coisa da humanização em excesso. Sim. A gente tem esse problema na nossa rotina, né? De ir lidando com os tutores, com essa questão, não dá para tirar isso bruscamente, né? Porque passa a ser um contato muito próximo com o animal. Sim. E aí é uma quebra de um vínculo, parece, né? Que eles falam assim, mas ele olha para mim e pede, como que eu vou fazer? Não conseguir substituir, e tudo é uma das dificuldades que a gente tem de convencer o tutor de que aquilo faz mal, de que a gente precisa, né, ajustar alguns fatores. Às vezes a gente tem que lidar com substituição, então a gente vai tirar o caldo de cana e o pastel, a gente vai substituir por uma outra coisa.
que faça menos, né? Que tenha menos Sim. efeito colateral nesse sentido. Não é radicalismo, né? Mas é o ideal para cada espécie, né? A bem da verdade não faz bem nem para nós, né? Esse pastel com caldo de cana. Então imagine para esse pet. Mas é aquela questão da compensação que muitas vezes o tutor, às vezes ausente, fica muito tempo fora de casa. E aí ele vai tentar, né? O que acalenta essa relação é muitas vezes essa relação que os dois possuem com a comida. Não, com certeza. Eu acho que isso é um dos fatores dos tutores têm muita dificuldade. Hoje a gente fala que a gente engorda, né? A gente engorda mesmo, porque a gente acha fofinho também. Quanto mais fofinho, você acha bonitinho também, né? Então, Exato. a gente, eu acho que é um pouco bem similar à criança, que a gente engorda um pouquinho as crianças também, porque a gente acha que é bonitinho, né? Criança tem que comer, criança tem que ser fortinha, fofa. Quando a criança é magra, e simplesmente magra, não que a gente tá falando que ela é doente, Sim. Às vezes a gente fica assim, nossa, essa criança é muito magrinha, né? E na verdade ela tá saudável, porque ela é o estereótipo dela e não precisa. Exatamente. A gente associa, eu acho que a gente trouxe um pouco isso para os pets também, principalmente nessa questão da obesidade. Hoje é um problema que a gente enfrenta muito, e eu acho que essa parte da dieta é muito complicado para convencer os tutores de fazer. Tem que ter sempre um jeito, porque eles acham que o animal vai passar fome, ou que ele está sofrendo porque ele não está comendo, que a ração não é o suficiente, que sempre tem que dar alguma coisa extra, né? Então a gente tem que sempre estar bem atento a isso e explicando tudo. Na minha rotina tem muito desse questionamento do tutor sobre o que a senhora prefere, a dieta natural ou a dieta industrializada? A resposta, né, que eu dou para todos é indiferente. Né? A questão aqui é justamente você adequar aquilo que é ideal para o paciente dentro da sua rotina. Sou contra a dieta natural, aquela dieta caseira? Não, desde que isso seja feito, por exemplo, devidamente balanceado para aquele paciente. Então a gente sabe que entre espécies, né, por exemplo, comparando até um cão com um gato, né, é mais difícil isso, de repente, esse questionamento de um tutor de um felino, mas, por exemplo, acontece também, né? Então, as necessidades de uma espécie e outras são diferentes. Então, isso tem que ser elaborado ali para aquele paciente especificamente, né? E isso gira em torno do contexto de que esse paciente tem aquele paciente mais ativo, menos ativo, então ele tem um requerimento energético que é diferente. Então, a gente precisa elaborar isso pensando nessa questão também como um todo, que você realmente tenha condições de ofertar aquilo que essa dieta precisa conter de fato, e mais muitas vezes as suplementações, porque além, hoje em dia, os alimentos, eles também são terapêuticos, e é uma grande parte dessa questão nutricional. Porém, existem algumas coisas que esses alimentos podem não oferecer, e a gente precisa ofertar também. Uhum. E isso com um nutricionista, um serviço especializado, alguém que realmente module isso da melhor maneira possível, não tenho nenhum problema. Do contrário, realmente, a minha rotina é muito difícil por conta do meu trabalho, por conta do meu tempo, etc, etc. Eu recomendo, temos excelentes produtos no mercado, dos mais variados valores e marcas. Então, assim, é algo que também a gente não precisa, né, pensar ali numa super premium de maior valor. Existem outras empresas também que estão cada vez mais aprimorando a qualidade dos seus produtos, e que também isso torna-se acessível a esse tutor, né, e aquilo que realmente esse paciente ele vai se beneficiar muito mais, né. Existe também aí a questão, por exemplo, do uso de nutracêuticos associado a essa dieta. Isso também é algo que a gente não pode fazer empiricamente, a gente precisa avaliar a necessidade, né, para cada paciente, e qual a finalidade desses nutracêuticos também. É apenas um ômega, né? Eu amo ômega, né? Não tenho nada contra, muito pelo contrário, sou totalmente a favor, porém a gente precisa do equilíbrio ali, da fonte certa, do volume correto.
Ele tem uma excelente participação aí, por exemplo, no metabolismo de gordura desse paciente, porém, né, não adianta eu ofertar o ômega e aquela dieta de péssima qualidade. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio como um todo. Eu acho que em toda a questão de tratamento, mesmo vitaminas, né? Às vezes a gente fica nessa questão de, vamos só passar uma vitamina, um suplemento. E a gente acha que não faz diferença, né? Tudo bem. Só que é o intuito mesmo, realmente necessita, não necessita, porque às vezes você está até desperdiçando dinheiro, né? Porque assim, Exatamente. não necessariamente você está fazendo um efeito, isso na sua cabeça só porque quanto mais melhor vitaminas, isso eu acho que a gente também tem que tirar um pouco, né? Igual você falou, o ômega tem a função dele, acho que ele é importante em várias situações. A gente aplica bastante na nossa rotina em diversas especialidades, mas tem a questão da dosagem, tem a questão de frequência, tem a questão de. Tem uma série de fatores que é bem importante a gente avaliar antes de só colocar isso, né? Falar para o doutor, dê o ômega 3, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Exatamente. A gente precisa explicar a função, acho que a informação é bem importante para eles em todo esse contexto. Sim, exatamente, até para que ele realmente faça, né, essa mudança quando necessária. Né, porque já é muito difícil você mexer nessa rotina e de repente você mexe naquele ponto de maior sensibilidade que é justamente esse. É os maus hábitos de uma vida que de repente se tornaram vilãos. Então é algo que é complicado, a gente precisa realmente ter um pouco de cautela em relação a isso. E na sua rotina, acho que você concorda comigo que as doenças mais frequentes que você, né, encontra é o hiperadrenocorticismo e a diabetes, né? Um às vezes correlacionado ao outro, mas aí a gente vai trabalhando, mas eu acho que isso é o que você mais encontra hoje. Hoje em dia, né, com a possibilidade ali de uma investigação um pouco maior e até um interesse um pouco maior, né, um cuidado um pouco maior desses tutores com esses pets, claro, na minha rotina particularmente, realmente o hiperadrenocorticismo e o diabetes, sem dúvida nenhuma, são as doenças mais comuns. No entanto, existem tantas outras aí que às vezes até é o subdiagnóstico que faz com que esses índices aí sejam menores. Mas pensando, por exemplo, no hiperadrenocorticismo e o diabetes, muitas vezes esse paciente ele chega já com uma complicação do hiperadrenocorticismo, que é o diabetes, e posteriormente é que a gente acaba fazendo esse diagnóstico. É aquele paciente que por algum motivo teve essa hiperglicemia, às vezes já sendo abordada, por exemplo, por um colega clínico, outras vezes já com algum colega endócrino, enfim, e que de repente esse paciente não se compensa, você está sempre ali tornando ele cada vez mais dependente de doses de insulina. E aí é onde você realmente precisa ter o olhar de o que está errado nessa questão. Claro, o manejo é muito importante, é fundamental, isso seja para cães, seja para gatos, enfim. Isso é extremamente importante. Se esse tutor faz aquilo que tem que ser feito da melhor maneira possível, provavelmente esse diabetes ele pode estar realmente ser secundário a alguma doença endócrina. No caso, o hiperadrenocorticismo, já que a gente sabe que o cortisol ele inibe a ação de um outro hormônio muito importante que a gente produz, que é a insulina. Então, não adianta eu fazer essa oferta de insulina para esse paciente, aumentar cada vez mais essa dose, mudar o manejo alimentar, fazer todo aquele programa se eu não estou tratando a doença de base. Então, é extremamente importante. Esse paciente, ele também tende a mostrar para a gente outros sinais. Então, é aquele paciente que ele vai ter alterações, sim, de série lipêmica, por exemplo, aumento de triglicérides e colesterol. Geralmente, mais comum o aumento da fração de triglicerídeos no hiperadrenocorticismo do que o colesterol, mas também pode acontecer aumento de ambos, né? Pensando no colesterol, às vezes até um hipotiroidismo. É uma fração que tende a se elevar um pouco mais nesse sentido e também, claro, não impede que haja um aumento da outra.
Existe essa sobrecarga hepática também desse paciente, então é aquele paciente que tem marcadores fosfatase, principalmente, né? A gente sabe que não é um marcador hepático específico, né? Já que outras estruturas também, por exemplo, como ossos, intestino, enfim, também possuem uma fração, né, dessa série. Mas é aquele marcador que está sempre elevado. Pareado a ALT, geralmente é aquele paciente que já tem até, às vezes, um grau avançado de esteatose hepática. Então, isso também, por meio do ultrassom, você consegue identificar. Então, é aquele paciente que ele vai mimetizando vários sinais para você, muitas vezes ali com uma trombocitose, paciente ali com uma glicemia em limite superior ou muito próximo, né? O aumento também, por exemplo, de marcadores como frutosamina, que pareados a isso realmente nos sinalizam um pouco mais, né, essas alterações, e que todas poderiam ser indícios de uma triagem que lá atrás, às vezes um pouco mais precoce, já iniciando esse tratamento, esse paciente poderia não necessariamente, né, no caso, por exemplo, desse paciente canino, por exemplo, ter evoluído para um quadro de diabetes. Muitas vezes esse diabetes ele já é uma complicação, já é um fator agravante, isso quando ele já não chega num estágio ainda mais avançado, que é no quadro de cetoacidose diabética. Sim. Que aí torna esse paciente ali num quadro muito mais difícil de você manejar e realmente aí só ambiente intra-hospitalar, né? Então, é você também usar desse tipo de informação, né, dentro do conhecimento do tutor. Durante a conversa, a gente consegue muito ali saber mais ou menos ali até que ponto a gente pode explanar e de que maneira a gente pode passar isso para o tutor. Tudo isso, esse tipo de informação é muito importante justamente para que ele pense melhor sobre algumas coisas que ele pode, de repente, ajudar nesse manejo, contribuindo para o bem-estar desse paciente, evitando, por exemplo, que ele acabe chegando num quadro como esse. E acho que um fator agravante também é a demora para passagem para o especialista, né? Então, acho que o clínico hoje, às vezes a gente, por ter muita disponibilidade de cursos, né? Então, na parte endócrina, eu basicamente também já fiz um curso de endocrinologia, e a gente, às vezes, resume muito, né? Então, a gente, assim, o hiperadrenal é trilostano. Aí vem na parte de diabetes, você sofre a glicemia e aplicar insulina. Então, a receita de bolo, que é um perigo, que é justamente isso que faz com que a gente perca um tempo muito importante para esse paciente, porque mesmo na endocrinologia, muitos protocolos que eram utilizados antigamente, eles estão constantemente evoluindo, justamente por conta da necessidade desses pacientes. Antigamente, você restringia, por exemplo, a um cão essa dieta 2 vezes ao dia. Então, você faria essa dieta sempre ali antes da aplicação dessa insulina. Paciente que muitas vezes é um paciente polifágico, então ele tem um desses agravantes, e você fazer toda essa restrição desse paciente é algo que realmente torna ainda mais difícil, por exemplo, até essa aceitação desse tutor com esse manejo como um todo. A gente sabe que esse estresse por essa fome, isso também contribui com a elevação de cortisol. Então, é aquele paciente que hoje a gente não precisa restringir tanto, né? Na minha rotina, por exemplo, eu oriento as 2 refeições principais. É muito importante a gente trabalhar um cálculo de necessidade energética desse paciente específico, de acordo ali com o nível de atividade dele, de acordo com a idade, de acordo com o score corporal, tudo isso tem que ser avaliado no momento da consulta. Mas você faz ali uma proporção onde geralmente eu oferto de 100% dessa dieta desse paciente. No caso, por exemplo, do insulino dependente que faz o uso da insulina, eu faço com que esse paciente tenha as 2 principais refeições pré essa insulina, em torno ali de 40% desse volume pela manhã, um lanche ali mais ou menos na metade desse dia, ali no auge ali da ação dessa insulina, por exemplo, e uma outra refeição no final.
A clínica desse paciente, sempre no retorno, sempre durante as consultas, precisa ser muito bem avaliada. Então, o que é um paciente diabético bem compensado? É aquele paciente que ele não tem ainda persistência de poliúria, polidipsia, polifagia, aquele paciente que mantém índices glicêmicos estáveis, e hoje em dia também a gente já não fica só naquela mensuração pré-aplicação de insulina, porque isso também deixa uma lacuna muito grande, né, de como esse organismo se comporta, por exemplo, no decorrer do dia. Ele pode amanhecer ali com uma glicemia um pouco mais elevada e, de repente, ali, horas depois da aplicação dessa insulina, esse paciente já está num quadro de hipoglicemia e muitas vezes sem clínica. Então, não é aquele paciente que vai estar ali com rebaixamento de nível de consciência, é aquele paciente que vai estar alerta, brincando, mas eu não posso permitir que esse paciente fique nesse limiar de hipoglicemia, assim como mantendo sustentado uma hiperglicemia por muito tempo, né? Então, é algo que esse paciente ele precisa ser acompanhado de perto. Existem recursos como, por exemplo, a curva glicêmica, que você pode, ela não define condutas, mas ela ajuda você a nortear. Então, num determinado dia, eu oriento o tutor, geralmente entre a consulta e o retorno, a realizar, por exemplo, uma, duas curvas glicêmicas, que seriam o quê? A mensuração dessa glicemia desse paciente, desde da primeira aplicação de insulina até a última, de 2 em 2 horas, para a gente verificar o tempo de ação dessa insulina. Cada espécie tem ali uma insulina também que tem uma melhor ação nesse organismo. A gente sabe que o manejo, por exemplo, de um cão é diferente de um felino, até porque, por exemplo, o felino é aquele paciente que eu jamais conseguiria restringir como eu restringia antigamente um cão, né? 2 vezes ao dia. Você não vai deixar um gato o dia inteiro sem comer apenas com 2 refeições diárias. O felino, ele é aquele paciente que ele vai comer inúmeras vezes no decorrer do dia, né, em pequenas porções. Então é muito importante uma insulina também adequada para esse tipo de comportamento, que não impede também, existem cães com comportamentos também bem parecidos e que às vezes, por exemplo, uma insulina de eleição, como a caninsulina ou a NPH, de repente mudar aí a estratégia, né, porque esse paciente não tem uma boa resposta também. Então, assim, essa questão que a Aline colocou de que realmente, hoje em dia, o conhecimento ele é extremamente difundido, então, assim, todo mundo pode buscar, e é fantástico essa questão, né, porque a gente não fica com aquele olhar de que o paciente, ele é só, no meu caso, por exemplo, uma glândula, o paciente, para um nefrologista, é só um rim, para um cardio, é só um coração. Então, você consegue ter uma visão global desse paciente como um todo. Porém, o que acontece? Quando a gente começa realmente a tratar a coisa de uma maneira muito engessada, existem fatores, justamente esse paciente que não se compensa, por inúmeras alterações, inúmeros problemas que às vezes ele tem de base, e que esse olhar do especialista ali um pouco mais atento a pequenos detalhes dessa situação podem fazer toda a diferença. Então, o quanto antes você realmente encaminhar esse paciente, maiores as chances de um diagnóstico precoce de uma doença de base, por exemplo. Você vai otimizar recursos e com certeza você vai ter um tutor ali muito mais feliz, porque ele realmente está vendo que estão sendo assertivos no problema, né? E não paliando, fazendo paliativo, suporte, e aquela coisa que você tira o suporte, esse paciente volta ao mesmo quadro que ele tinha anteriormente. Acho que essa é a vantagem do especialista, né? A manter prolongado e o tratamento ser mais efetivo mesmo, né? Ser mais específico, e a experiência conta muito isso, né? Se você tem 15 pacientes daquele mesmo problema e você tem um, quem vai, né, ser mais assertivo normalmente é quem tem mais rotina mesmo, porque isso é em tudo na nossa vida. Uma dificuldade que eu acho que também, na verdade eu acho não é uma dificuldade, mas é uma curiosidade mais das clínicas, e quando a gente é colocado diante de um paciente endócrino com outra comorbidade. E aí você precisa, às vezes, descompensar ele nessa parte endócrina para tratar outro problema. Como que você vê essa interação, assim, na sua rotina?
Bom, eu acho que assim, na verdade, o trabalho em conjunto ele sempre vai funcionar muito melhor, né? E muitas vezes essa questão justamente desses problemas que às vezes a gente acaba tendo são justamente por monopolizar, digamos assim, esse paciente por muito tempo, tentando ali resolver uma situação, mas de uma maneira não muito assertiva. Claro, né? Existe aí sempre a questão de algumas comorbidades, por exemplo, é sempre muito comum, né, paciente ali com dermatopatias, as mais diversas. Então, pacientes com abordagens para pele, otite, né, então aquele paciente que já chega ali com o uso crônico de soluções otológicas. E o que que acontece, né? Muitas vezes esse é aquele paciente que ele chega, né, já em uma condição ali um pouco mais avançada. Hoje em dia, pelo menos, por exemplo, da interferência da dermato, que eu acho que pelo menos na minha rotina é uma das que mais influenciam, né? A dermato, ortopedia, traumatologia também, às vezes pelo uso de alguns anti-inflamatórios, né, para controle álgico e etc., mas nem tanto quanto, por exemplo, a questão de pele, né. Então, hoje em dia, existem vários recursos aí que a gente pode utilizar que fazem com que esse tutor ele não fique ali, por exemplo, dependente de alguns produtos à base de glicocorticoides. Os próprios colegas têm tido um pouco mais de critério em relação a isso, que melhorou muito, né? Mas a gente tem que saber que todas as especialidades estão evoluindo, né? Por exemplo, na dermatologia, aquele paciente que faz uso de uma solução otológica por muito tempo com baixa resolução. Muitas vezes esse paciente não chegou a fazer sequer uma citologia. Então, o que você está tratando ali? Não necessariamente você tem ali um fungo, uma bactéria ou associação de ambos. Às vezes você tem um agente ou outro, às vezes sim, um combo ali de agentes, porém, por exemplo, não sensível a uma determinada molécula, a um determinado antibiótico. A gente sabe que um dos grandes problemas que eu tenho na minha rotina, e quase sempre eu preciso após uma cultura e antibiograma, manipular soluções otológicas, porque é aquela bomba. Então, você vai ter sempre associação de qualquer classe, né, de antimicrobiano, então qualquer classe de antibiótico, associado a qualquer classe de antifúngico, associado a qualquer classe de glicocorticoide, né, e ainda o plus ali, o anestésicozinho, a lidocaína, né, para fechar com chave de ouro. Então é aquela coisa que é aquela bomba que você tenta acertar alguma coisa. Às vezes você acerta, quase sempre você vai deixar esse paciente como? Dependente de um tratamento que vai ser crônico e nunca resolutivo, né? Existe também, mesmo nesses casos, hoje em dia, a otofibroscopia, por exemplo, que a gente pode ser mais assertivo também em relação a essa questão dermatológica. Existem testes alérgenos, às vezes a gente tinha muito aquela questão da triagem, então isso ainda é válido e tem que ser aplicado também. De você fazer uma boa cobertura para ectoparasitos, de repente uma dieta um pouco mais restritiva, porém também a dieta hipoalergênica a médio e longo prazo. Engessar. Vamos entrar com a dieta hipoalergênica. É aquela dieta que, por exemplo, a médio e longo prazo pode, né, ela tem um alto teor de gordura, pode levar esse paciente, por exemplo, a um sobrepeso, a acúmulo de gordura visceral, a esteatose hepática, pode levar esse paciente a aumento de série lipêmica, às vezes é só o fator da ração. Então, às vezes você engessar, tá com a pele coçando, vamos entrar com a dermatológica. Existem outras dietas também hoje em dia, mais ou menos com esse cunho, que também elas são menos nocivas, digamos assim, para essa questão, né? O que impacta menos na minha rotina, por exemplo. Testes alérgenos, como eu estava falando, na medicina humana são amplamente difundidos. Hoje em dia a gente já tem esse recurso, já tem um bom tempo também na veterinária. Então você consegue, por exemplo, excluir fatores de ambientais a nutricionais, por exemplo. Então assim, você vai testar esse paciente, às vezes ele está fazendo uso de uma medicação desnecessária, muitas vezes ali um processo oneroso financeiramente para esse tutor, inviável,
e que às vezes obriga ele até a fazer uma escolha. Ou eu vou tratar a pele, eu vou tratar a questão endócrina, e daqui a pouco a gente está precisando ali de um nefro, daqui a pouco está precisando de um cardio, daqui a pouco é uma junta médica, entendeu? Para um problema que a gente poderia ser um pouco mais assertivo. Então, eu acho que isso, para todas as especialidades, antes de sermos um bom especialista em alguma coisa, a gente precisa ter esse olhar clínico e saber direcionar esse paciente, esse tutor, para que, de fato, a gente trate a causa base. E esse paciente não chegue complicado. E, por exemplo, no caso de pacientes oncológicos também, que às vezes precisam, né, do uso de corticoides, como que você... Sim, é aquela coisa que a gente, por isso que a junta médica, né, a equipe multidisciplinar é muito importante, porque às vezes a gente precisa, é um passo para trás que você dá em relação à sua abordagem para tentar fazer com que esse paciente evolua de uma outra maneira, porque assim, o que realmente, né, vai levar a complicações ou até mesmo ao desfecho fatal do óbito desse paciente. É a minha questão endócrina? A questão oncológica? Então, assim, essa conversa entre especialistas é extremamente importante. O uso de glicocorticoide, por exemplo, para redução de margem tumoral, a gente sabe que às vezes faz parte, ela precisa ser associada, por exemplo, a uma quimioterapia. E aí é onde realmente entra essa questão endócrina, eu vou precisar associar, já vou ter várias alterações no organismo desse paciente simplesmente pela quimioterapia. Mas aí vou ter que entrar com o glicocorticoide para ter ali uma resposta mais efetiva, né? Não só pela questão da redução dessa margem tumoral, como do próprio organismo como um todo, né? Baixando as defesas desse organismo. Aí entra aquela questão, onde a gente precisa, no meu caso, vai descompensar? Pode desenvolver, dependendo da dosagem desse medicamento, um diabetes, uma resistência insulínica? E isso pode ser até transitório, pode ser que aconteça? Sim. E aí é onde, de repente, eu vou precisar, junto com esse oncologista ali, manejar esse paciente durante esse período. Vai chegar um momento em que esse paciente também não vai ser mais tão dependente do uso, por exemplo, desse glicocorticoide, que às vezes faria toda a diferença agora, e juntos a gente consegue equilibrar, compensar esse paciente muito mais, entendeu? Então é essa questão do trabalho em conjunto e de você realmente entender o que é imprescindível para esse paciente agora. E o que eu posso fazer da minha parte, por exemplo, para tentar ajudar e fazer com que esse paciente saia desse estado o mais rápido possível. E aí a gente, né, fatalmente vai apagando os incêndios que forem surgindo. Que é o que a gente fala, né? A gente tem que dar sempre a parte, priorizar a vida, né? Com certeza. Porque a gente não pode priorizar a nossa especialidade, né? A gente tem que priorizar a vida e é como na nossa rotina a gente precisa entender o que vai fazer agora, o que vai ser crucial para manter a vida, né? Eu acho que esse que é sempre a pergunta que a gente tem que se fazer quando conflitam os tratamentos, ou alguma coisa pode descompensar, vir a descompensar outra, e pensar em conjunto, né? Nós não somos máquinas, nós, assim como os animais também não são, então precisam ser feitas algumas alterações, cada paciente reage de uma maneira diferente, né? Cada paciente tem uma ação diferente nesse sentido de resposta ao tratamento. Tem uns que dosagens baixas já fazem uma grande diferença, tem outros que dosagens eles exigem dosagens mais altas, né? Os protocolos são sempre fundamentais, né? A gente parte de uma premissa, né? Então, tem sempre aquilo que, eu vou tratar, por exemplo, o paciente diabético, o felino, o canino, já tem, por exemplo, as insulinas, né, específicas, digamos assim, ou aquelas que têm uma melhor resposta para cada espécie. Isto não significa que não possa ser empregada a espécie diferente, e justamente essa avaliação, esse olhar do especialista, avaliando a resposta desse paciente, é o que vai dizer se realmente vai ser necessário a gente fazer uma alteração numa dosagem,
fazer alteração, por exemplo, até mesmo no princípio ativo de uma determinada medicação. Então, é muito importante esse contexto como um todo. O protocolo, ele existe, né, para poder nortear, mas cada paciente, ele vai ter uma resposta de acordo com o seu organismo, até porque grande parte desses pacientes já tem um certo grau de comorbidade. E estas comorbidades ali é que vão realmente fazer com que esse paciente possa ou não responder melhor a um determinado tipo de tratamento. E, né, claro, não enxergar o monstro maior do que aquele que ele realmente existe, né? Por exemplo, o fator obesidade é algo que a gente não para muito para pensar, mas é um fator que é extremamente crítico, que pode levar a alterações de eixo hormonal simplesmente por essa pancreatopatia, esse pâncreas sendo desafiado diariamente. Né? Nos felinos, a gente sabe que a questão da resistência insulínica por sobrepeso é algo que acontece, é aquele paciente que é inflamado, é aquele paciente que tem essa predisposição, mas muitas vezes o cão também, ele passa por esse desafio, porém ao contrário do felino, né? Às vezes numa triagem de dosagem insulínica, você consegue verificar, por exemplo, que um cão ele está entrando num quadro de diabetes, mesmo com uma glicemia dentro do normal. Aí você pensa que, de repente, por exemplo, esse paciente com essa pancreatopatia ali, esse desafio constante, daqui a pouco ele vai estar produzindo mais o quê? Cortisol para poder ajudar a desinflamar, por exemplo, esse pâncreas. É um recurso, nosso organismo, ele é muito sábio, ele é perfeito. Então, são recursos que o próprio organismo cria para tentar fazer com que esse paciente se compense, né, desses fatores e desses problemas que às vezes estão acontecendo com ele naquele momento, assim como, por exemplo, um eutiroideu doente, onde você tem redução de fração ali da série tireoidiana para tentar ganhar tempo, né, para que esse organismo, ele ali não acelere um processo ali que muitas vezes ainda não foi identificado. Então, assim, é muito, muito importante esse olhar como um todo nesse paciente. Esse eu acho que é o principal. Luzi, foi muito bom. O que a gente vai já estar encerrando. E eu vou pedir para você deixar uma dica para os nossos ouvintes, né? De o que você puxa sardinha agora para a endocrinologia, o que você indicaria para eles, para sempre melhorar tanto na parte veterinária e para quem pensa seguir na parte de endocrinologia também. Independente, né, claro, da escolha que você acabe fazendo, né, dentro da sua área profissional, é sempre importante a gente pensar que para ser um bom especialista, a gente precisa ser um bom clínico. E na endocrinologia é fundamental a atenção à clínica desse paciente. Então, é aquele profissional que ele vai ter que estar atento aos mínimos detalhes, ao contexto como um todo, principalmente não ter pressa de tentar entender aquela situação. Então, você vai precisar realmente analisar esse paciente ali, estar muito atento e focado, por exemplo, nessa anamnese, são os 3 passos que eu havia dito. Então, uma excelente anamnese para você entender o contexto desse paciente como um todo e aí dar um passo adiante. É você avaliar muito bem essa clínica, estar atento aos sinais e sintomas desse paciente e aí sim demandar dos recursos que a medicina veterinária dispõe, sejam a nível de laboratório, imagem, etc., para fazer realmente um diagnóstico e esse diagnóstico ser assertivo. Né, porque é uma especialidade que realmente requer um investimento muito grande, não só da questão financeira desse tutor, mas principalmente do tempo dele, da compreensão dele e de toda a rotina. Muitas vezes você realmente muda a rotina de uma casa com um paciente endocrinopata, porque agora esse manejo a gente vai ter que cuidar mais da dieta, vai ter as medicações e todo esse contexto, tudo isso é o que garante o sucesso, por exemplo, e a resposta desse paciente à terapia. Gente, a gente vai ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela atenção de todos
E aproveitem para seguir a gente no Instagram, acompanhar as nossas redes sociais e apertem o sininho para sempre chegar o aviso de um vídeo novo para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.